Bom dia, quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui mais um dia de reflexão e a nossa reflexão hoje vai estar no livro do Neemias, do capítulo 2, 1 em diante. No livro de Neemias relata uma história de cativeiro de Israel. Jerusalém agora está sendo mantido preso, prisionado, por diversos fatores. Todos conhecem a história. E a história que eu quero trazer para você hoje é que Jerusalém está totalmente destruída. E por a cidade estar destruída agora, e Neemias está no templo, e acontece que muitas das vezes da forma que nós nos encontramos cativos, às vezes nós nos encontramos presos, às vezes nós nos encontramos frustrados. Servimos a Deus, buscamos a Deus e a gente fica frustrado. Mas por causa dos erros, por causa dos enganos, por causa das coisas que nós mesmos cometemos, nós nos tornamos cativos dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados. E Jerusalém agora está destruída. Muitas das vezes nos sentimos totalmente destruídos por causa do pecado, por causa das abominações, por causa de não buscar a Deus, por não se entregar a Deus. Deus permite que ficamos cativos. Deus permite que ficamos presos. Só que Neemias agora está cativo. Neemias agora está preso. E no coração dele arde. E ele se lembra nitidamente, ele se lembra da cidade como era. Ele se lembra a cidade dos pais dele, lembra como estava Jerusalém, a cidade festeira, uma cidade abençoada por Deus. Era festa para todos os tempos, épocas. Então, em Jerusalém era aquela festa toda, e agora não tem mais festa, não tem mais cidade. A cidade foi destruída, a cidade está toda queimada, os portões, os muros, todos destruídos. E agora? E agora, o que será de Jerusalém? Quando a gente pensa que está tudo perdido, o Senhor Deus, nosso Pai, Ele se lembra de mim, de você, de nós, e nos dá mais uma oportunidade de recomeçar. Ele nos dá mais uma chance de nós podermos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele nos dá mais uma oportunidade. Hoje Ele nos dá mais uma oportunidade de podermos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Ele nos dá essa oportunidade de buscar a Ele. E o Senhor agora coloca no coração de Neemias a lembrança. A lembrança agora vem daquele passado bom, sabe? Aquelas coisas boas. E agora a cidade está toda destruída. Mas visivelmente fica transparente, visivelmente no rosto de Neemias, a tristeza de ver Jerusalém como está, a cidade do Pai, os sepulcros do mesmo. E aquela tristeza, aquela angústia vai tomando conta de Neemias, que chega ao ponto, aquela angústia, aquela tristeza vai chegando ao ponto
de ele não conseguir mais esconder e transparecer no seu semblante. Muitas das vezes, a tristeza, a angústia bate dentro de nós, é visivelmente dentro do nosso semblante, ver que você não está bem. Algo lhe falta, falta algo que você precisa fazer para que esse semblante seu de tristeza venha mudar completamente. E então o rei pergunta para Neemias: o que está acontecendo com você? O que está te acontecendo? Por que eu consigo ver essa tristeza que está no seu coração? Por que você está assim, Neemias? Por que você se encontra dessa forma? Por que você está assim, Paulo? Por que você está assim? E Neemias vira para o rei e diz: olha, eu estou assim por causa da cidade dos meus pais. Está destruído o sepulcro dos meus pais. E o Senhor usa o rei como uma ferramenta fundamental, instrui Neemias a reconstruir o templo. Arde agora no coração a vontade de fazer algo por Jerusalém. Não é agora apenas um sentimento, não é apenas agora mais uma vontade, agora arde no coração aquela vontade de fazer algo diferente. Esse algo diferente que muitas das vezes nós temos que fazer, não é só apenas ficar na mente, é só deixar a tristeza transparecer, e muitas das vezes temos que tomar atitude. Mas o rei pergunta para ele: declara-me, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Eu acho que você ainda não entendeu. O rei está te perguntando: o que queres que eu te faça? E quando nós começamos a entender, ele começou a entender o significado, o propósito para a vida dele, ele começou a entender. Eu peço ao Senhor então que, já que o Senhor está me mandando eu pedir, eu vou pedir. Eu vou orar a Deus, eu vou falar com Deus e te dou a resposta. E Neemias orou ao Senhor, e o Senhor mostra a ele a cidade de Jerusalém totalmente destruída, os portais, os muros, a cidade toda. E Neemias agora pede ao rei para que ele possa restaurar. O Senhor autoriza ele agora a restaurar a cidade. Mas não basta somente isso. Ele precisa de um decreto, ele precisa de uma assinatura para que ele possa fazer a obra, porque ele precisa de materiais, ele precisa de mantimento, ele precisa de mão de obra. E através desse manifesto, através dessa carta, dessa autorização, ele vai conseguir reconstruir, porque ele vai ter autorização para cortar lenha, ele vai ter autorização para cortar madeira, ele vai ter autorização para conseguir pessoas para ajudar a obra. E agora ele sai e vai para Jerusalém e começa a boa obra. Ele começa agora a construir a cidade, e ele começa pelos muros. Os muros de Jerusalém estão totalmente destruídos, os muros estão totalmente, a cidade está à mercê dos ladrões, dos seus, porque a cidade está sem proteção. E o muro, quando Neemias começa a reconstruir o muro ele tem dois significados. O muro, na vida do ser humano, do crente, do cristão, ele tem dois significados.
proteção e também significa limites. O muro, ele tem esses dois significados. O muro é uma proteção para que invasores não invadam. E também para quem está dentro também tenha limite. E quando nós entendemos que o muro significa proteção, ele precisa tampar as brechas do muro. O muro não pode ter fissura, o muro tem que ser sustentável para que possa suportar. O muro tem que estar com um bom alicerce, tem que estar com uma boa estrutura para poder suportar. E também é um limite para que as pessoas não venham invadir, as pessoas não venham pular. Levando para o mundo espiritual, é limite para o seu adversário. Ele não pode atravessar esse muro porque senão o anjo pega ele do lado de cá. Mas também é limite para o seu adversário, mas também é limite para você. É limite para você, para que você também não venha sair da proteção de Deus. Os limites de Deus para a sua vida, os limites de Deus para a minha vida é o muro. E quando você atravessa o muro tanto para lá ou tanto para cá, se o anjo permitir, se o anjo, o Espírito Santo, que é a nossa proteção, ele sair da tua frente, e eu vejo em algumas ministrações, em alguns lugares que nós vamos ministrar, pregar, e vemos até alguns cantores, pisa na cabeça da serpente. Meu irmão, se eles soubessem quem realmente é Satanás, longe de mim tal coisa. O Espírito Santo diz que, a palavra do Senhor diz que ele vive em redor, buscando a quem ele possa tragar. Aí, ele está aqui, o anjo está aqui, eu estou aqui. E ele, antes de chegar até mim, ele tem que passar pelo anjo. E ele não vai passar pelo anjo. Uma certa ocasião, na Santa Ceia, o Senhor Jesus disse para Pedro: hoje, Satanás me pediu para andar com vocês. E eu disse não. Então tem muitas coisas que Deus não permite que o inimigo chegue até você, porque sabe que você não vai ter estrutura, você não vai ter condições de suportar as aflições, a angústia. Se você for entender um pouquinho, vamos lá no livro de Jó, você vai entender que quando os filhos do Senhor vieram se apresentar diante dele, o Satanás também veio. E quando Satanás veio se apresentar, o Senhor mostrou, esfregou Jó na cara dele. Tá vendo meu servo Jó? Homem temente, íntegro, sincero, se desvia do mal. E o inimigo disse para ele: também o Senhor abençoa ele com tudo. O Senhor pode tocar o que ele tem, você vai ver que ele não vai blasfemar. Então o Senhor mostrou Jó para ele, como integridade, sinceridade, temência, a característica que Deus gosta no homem. Aí a pergunta é o seguinte: será que o Senhor pode te apresentar assim como apresentou? Ele falou assim: não há na terra um homem sincero, íntegro, temente que se diga, quem é o nome dele? É Jó. E hoje, será que o Senhor pode me apresentar? Será que o Senhor pode te apresentar? Será que Ele pode te apresentar assim como Ele apresentou Jó? Se o Senhor for te mostrar hoje como você se encontra, como sua alma, como sua vida se encontra, será que você é sincero? Será que você é íntegro? Será que você é temente? Será que você se desvia do mal? Então como nós começamos a entender que a proteção de Deus é tudo, é limite. Deus tem limite. Há um limite que eu posso ir, tem um limite que você pode ir. E esse limite não pode ser transpassado, tanto para lá como para cá. O Senhor permite que as ondas do mar, ela venha. E só que ela chega a um determinado limite, ela volta. Assim é o seu adversário. Ele vem grandão e quando chega perto de você, ele volta. Mas não é por você, é porque o Espírito Santo de Deus te guarda, te livra, te protege. Porque pela vontade de Satanás,
era pegar um caminhão, jogar em cima de você e te atropelar, passar por cima de você como um trator. Mas o Espírito Santo de Deus não permite que a maldade dele te alcance. Então somos protegidos pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é que nos mantém de pé. Mas eu vejo algumas pessoas dizendo: ah, mas o ímpio faz o que faz e fica por isso mesmo. Não fica por isso mesmo, não. Porque uma questão, porque Deus só corrige aqueles que Ele ama. Se você não está vendo a correção do teu irmão, se preocupa não, porque ele ama você. Porque Deus só corrige quem Ele ama. Se você está sendo corrigido, você é um privilegiado. Se você está vendo o cara fazendo maldade, o cara fazendo atrocidade, o cara peca, o cara erra, não está acontecendo nada com ele, não se preocupa, porque ele não é filho. Deus só corrige seus filhos. Deus só corrige quem Ele ama. Você está sendo corrigido, você muitas das vezes fica ofendido, porque você vê tanta gente fazendo tanta maldade, vendo tanta gente fazendo tanto erro, mas você faz uma coisinha e você é punido. Por quê? Porque você é filho. Deus só corrige quem Ele ama. Quem Ele não ama vai viver. Vai lá, meu irmão, um certo dia você vai prestar conta. Num determinado tempo você vai prestar, mas você não tem escolha. Você é um escolhido do Senhor. E Deus só corrige seus filhos. Uma história que havia 2 meninos brincando. Esses 2 meninos brincando, fazendo barbaridade. O pai vendo isso, só que um era filho, o outro não era. Você acha que o pai foi corrigir quem? De que ele era pai. O outro menino não recebeu punição. Ah, mas só eu que apanhei, mas ele não é meu filho. Deus só corrige seus filhos. Você está vendo os outros fazendo maldade? Está vencendo. Você está vendo o cara fazendo atrocidade, o cara é ímpio, o cara não serve a Deus, você está vendo ele prosperar. Ei, ele não é filho. Entenda bem, ele não é filho, você é filho. Deus só corrige quem Ele ama. Se você está sendo corrigido, você é um privilegiado. Se você está sendo sentenciado hoje, porque Deus te ama. Se você está sendo açoitado, você está passando pela prova, porque Deus te ama. Você é um privilegiado. Você tem as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Ele não foi corrigido porque ele não é filho. Deus só corrige seus filhos. E, voltando ao texto, Neemias está trabalhando na obra do Senhor. Ele agora está trabalhando tanto que cria inveja. O que ele está fazendo é o que ninguém quis fazer. E quando você se propõe a fazer o que ninguém quer fazer, a inveja, a maldade, a ganância se levanta. Na palavra do Senhor, no texto vai dizer que se levanta 2 opositores, Sambalate e Tobias. Tobias e Sambalate se unem para poder tentar desfazer a obra que Neemias está fazendo. E tenta fazer de várias formas, para que Neemias descesse de lá e vem cá, vamos aqui. Neemias, de maneira nenhuma, há homem que me faça sair desse propósito. Quem me chamou foi Deus, quem me estabeleceu foi Deus, e daqui ninguém me tira. O Senhor colocou no meu coração. Então, quando Deus coloca algo no coração, mas a palavra de Deus o coração do homem é enganoso. Mas quando você tem a sensibilidade do Espírito, o discernimento do Espírito, você vai entender o propósito de Deus para o seu coração. Quando você tem o discernimento do Espírito, você vai entender que o coração do homem não é enganoso, porque você não está sendo guiado pelo coração, você está sendo guiado por um sentimento. O sentimento de fazer a coisa certa, o sentimento de fazer a obra de Deus, para que a obra de Deus cresça, para que a obra de Deus flua, para que outras pessoas venham se sentir acolhidas, outras pessoas, porque Neemias não estava construindo a cidade para ele.
Neemias estava construindo a cidade para que na cidade houvesse adoração, que houvesse oração, para que houvesse a gratidão. E saber que o Senhor trouxe os cativos. No Salmo 126, vai narrar. Lê lá o que está escrito no Salmo 126. Eu poderia muito bem falar para você, mas eu quero que você pesquise. Leia lá o livro de Salmo 126. Você vai ver o que eu estou relatando aqui. Quando o Senhor trouxe de Sião os que estavam cativos. E agora o meu coração está cheio de alegria. Mas eu estava triste. Mas agora o Senhor preencheu essa alegria. Eu estava cativo, mas o Senhor agora me libertou. Eu estava preso, mas o Senhor agora me libertou. Quando nós começamos a entender o propósito de Deus para nossas vidas, você vai começar a entender que o coração do homem, movido pelo sentimento, os sonhos que Deus tem para mim e tem para você. Não se preocupe o que há, não se preocupe com o B, olhe para Cristo. Porque, infelizmente, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Nós não podemos nos afastar da presença de Deus por causa de alguns, por causa de meia dúzia. Não há nada que me faça afastar desse propósito de fazer a obra do Senhor. Ajudar a construir, tampar as brechas, tampar para poder que a graça de Deus, que o amor de Deus venha e a graça de Deus te alcance. É necessário tomar uma posição. É necessário nós renunciarmos. Hoje, infelizmente, está difícil renunciar a alguma coisa. É fácil eu me juntar com meia dúzia de pessoas e começar a meter malha no irmão. É fácil pegar, quando o irmão não estiver presente, começar a apontá-lo. Mas ajudar, irmão, é o X da questão. Ajudar o irmão a sair do erro, ajudar o irmão a se converter, ajudar o irmão a buscar a Cristo. Você está sozinho, mas eu vou contigo. Por isso que a palavra do Senhor diz que é melhor dois do que um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar, mas eu vou estar de sentido diferente. Quando um cai e tropeça, ele acaba de matar, acaba de pisar em cima. As pessoas não querem mais ajudar quem está caído. Começa a inventar um monte de texto, pretexto. Tá assim porque Deus quer. Tem coisas que Deus quer que você coloca. Tem coisas que Deus quer que você faça. Vou dar um exemplo do que estou falando. Você vai entender a história do bom samaritano quando Jesus narra essa parábola. Quando Jesus narra essa parábola, você vai entender que passa o sacerdote, você vai entender que passa o levita, mas ninguém ajuda. Eu estou muito compromissado com a minha obra. A minha obra está, mas a minha obra em primeiro lugar. E o cara está caído lá no chão. Eu tenho que fazer a minha oração, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que levar a minha oferta, eu tenho que fazer isso, e o cara está caído ali no chão. O cara continua caído ali no chão, e ele está passando por cima e não está vendo, não está nem aí. Passa o levita agora, vem o levita agora, eu vou cantar para Deus. Eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou buscar, mas o cara está caído ali, ele passou por cima, ele não viu. O cara continua caído no chão, ele continua ali sangrando, ele continua ali ferido, ele continua ali chorando, ele continua ali querendo voltar para sua casa, querendo voltar para sua família, mas não tem ninguém. Passou o sacerdote, fingiu que o não viu. Passou o levita, fingiu que não viu. Porque eles estão tão preocupados com o que vão fazer, dizendo que é para Deus, e quando o sujeito está ali no chão que é para Deus, eles não fazem, não querem. Finge que não estão vendo. Finge que nada está acontecendo. Eu estou adorando a Deus. Está adorando a Deus, está buscando a Deus. Aí eu estou cantando para Deus, o cara está caído ali no chão e você está fazendo nada. Esse aqui é a questão.
ajudar quem está caído, buscar aqueles que estão feridos. A palavra do Senhor diz que o pastor, o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. A reconstrução do muro fala sobre isso. Buscar quem está perdido. Precisamos voltar ao primeiro amor. Pode cantar bonito, pode orar bonito, mas se não tiver amor pela vida, se não tiver amor pelo ser humano, enquanto ele estiver ali caído no chão, e você não estende a mão, do que vale tudo isso? Fala para mim, do que vale tudo isso? Ah, eu estou fazendo para Deus. Estou fazendo para Deus o quê, irmão? Fazendo para Deus o quê? Eu estou vendo o cara ali no chão. Eu estou vendo, eu consigo ver. Você consegue ver? Você consegue ver quantas pessoas estão caídas e você não estende as mãos? Mas eu vou cantar para Deus, eu vou orar para Deus. E o cara continua caído e você não ajudou. Quantas pessoas estão, meu irmão, nessa situação que eu estou falando aqui? Estou mandando indireta para ninguém. Não estou apontando ninguém, eu simplesmente estou colocando aquilo que Deus colocou no meu coração. Aquilo que Deus colocou aqui no meu coração para despertar, para poder trazer a esperança, a existência, de trazer de volta aquele amor de Cristo. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele começou a dizer que nós somos alcançados pela graça. Não pelas obras, não pelo que você faz, não pelo que você, mas pela graça. A graça de quê? De amar o próximo. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, olha, de nada adianta. O pastor, ele ama as 99, ao ponto de deixá-las para ir atrás daquela que se perdeu. Neemias agora está reconstruindo o templo para que ele possa reunir todas as Isaías. É necessário nascer de novo. Mas você não terminou a história do bom samaritano. Essa história não foi judeu, não foi sacerdote, foi um samaritano, um estrangeiro. O estrangeiro estendeu as mãos, deu de comer, deu de beber, sarou as feridas daquele homem. O estrangeiro. Porque o povo de Deus, que se dizem povo de Deus, o levita, o adorador, o sacerdote, o pregador, não ajudou. Mas o bom samaritano parou o que estava fazendo. Tenho certeza que ele também tinha algo muito importante para fazer. Tenho certeza que ele tinha uma tarefa também para cumprir. Porque ninguém sai da sua casa a troco de nada. As pessoas saem em um propósito. O propósito do sacerdote era ir no templo. O sacerdote foi para o templo, mas encontrou pelo caminho e não fez nada. O propósito do cantor era adorar a Deus. Ele passou por meio, passou por cima do homem caído, mas foi adorar a Deus. O bom samaritano também tinha o seu propósito, não sei qual era o seu propósito, mas o propósito dele foi que Deus colocou no coração, ele ajuda esse homem. Porque o sacerdote não estava sensível à voz do Espírito Santo. O levita também não estava sensível à voz do Espírito Santo. Por isso não ajudou. Porque quem tem sensibilidade do Espírito, ele ajuda quem necessita. Quem tem sensibilidade do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, se compadece do problema dos outros. Quem tem o amor de Cristo, quem tem o amor de Deus, não se importa, não se enfurece, ele simplesmente faz o que é para Deus. Tem pessoas que querem fazer no templo, quer mostrar que ora, outros querem mostrar que canta, mas nos bastidores, que ninguém está vendo, ninguém faz.
No púlpito quer falar bonito. Na igreja quer cantar, quer orar, mas fora da igreja não quer ir atrás das ovelhas, não quer ir atrás dos irmãos que estão caídos. Fica a história do bom samaritano. Que nós possamos ter o amor de Deus dentro dos nossos corações e buscar aqueles que estão caídos, buscar aqueles que estão feridos, fazer como o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele ensina as suas ovelhas o caminho que devem andar, os seus ensinamentos, os seus conselhos. Até mesmo o bom pastor, ele, quando pega uma ovelhinha muito saltitante, a Bíblia não diz isso, mas os estudos que nós aprendemos, que o pastor de ovelha, quando tem uma ovelha no seu arraial, que ela é muito fujona, que ela gosta de dar uns pinotes fora, ele vai lá e quebra a patinha dela com o seu cajado, coloca uma tala, coloca um remedinho e deixa a ovelhinha ali bancando do lado dele. E quando ela se cura, sabe o que acontece? Ela nunca mais sai de perto dele, ela começa a ouvir. Aquela expressão que Davi ele menciona, unge minha cabeça com óleo, sabe por que esse símbolo? É porque lá no curral, lá no pasto das ovelhas, aparecem muitas moscas. Animais traem muitas moscas. E as moscas colocam, as moscas varejejas, por exemplo, ela coloca aqueles ovinhos que dá bichinho. E aqueles bichinhos entram dentro do ouvido e infecciona. Aí acontece da ovelha não ouvir mais a voz do pastor. Quando ela está com o bichinho no ouvido. Aí o pastor, para tirar aqueles bichinhos, para que não caia bichinho no ouvido daquela ovelha, sabe o que o pastor faz? Ele coloca um óleo. Ele pega o óleo, coloca, derrama sobre a cabeça da azeite. Quando a mosca varejeira coloca os ovinhos, o ovo cai, desliza, não garra no pelo. É por isso que Davi ele menciona, unge a minha cabeça com óleo, para que ninguém venha colocar coisa ruim no meu ouvido, para que ninguém venha colocar e eu não possa ouvir mais a voz do meu pastor. Porque o pastor tem que colocar óleo na cabeça das ovelhas, tem que estar cuidando, para ver se não tem mosca varejeira dentro do ouvido, para que possa entupir o ouvido dele e ele não possa deixar de ouvir a sua voz. É necessário, meu querido, nós temos um aprendizado. A palavra de Deus diz que o povo conhece por falta de conhecimento. E o pastor, ele unge a cabeça das ovelhas com óleo, para que as moscas não colocam ovinho, para que dá bichinho e aquele ouvido infeccione. E ela não coloca também ovinho na boca, para que não infeccione, para que ela não fique com aquele papo. Então o pastor tem que estar sempre cuidando, verificando se está com mosca, ovinho no ouvido, se está com algum problema na boca. Por isso que o pastor tem que cuidar das ovelhas. Pastor que larga a ovelha a mercê, meu irmão, vai dar bicho na ovelha, vai dar papo, vai dar tudo. Por quê? Porque ele não cuida. Ele tá nem aí, não liga, não se preocupa, tá nem aí. Quer vir, vem, quem não quer vir, não vem. É contigo mesmo. Só que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Graça e paz. Que Deus abençoe a todos. Deus ilumine os seus caminhos, que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. E todos dizam amém. Glória a Deus. Aleluia.